Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O reinado dos reis servidores. Ou, de outra maneira, talvez, seria reis e governantes têm que realmente ser servos. Como é que o mundo pode ser mudado para um melhor mundo? Só há uma solução possível, irmãos. Só vai haver um governo que vai resolver estes problemas. Muitos cristãos têm uma ideia errada acerca do que é o governo de Deus, o que é o reino de Deus. E por causa disso, podem perder a sua recompensa ou a oportunidade de governarem ou de estarem no reino de Deus. Qual é a razão das primícias? Por que Deus planejou um plano com estágio de primícias? O segundo do período de festivais neste plano de salvação, representado pelos dias santos e os festivais de Deus. O que é que nós, como cristãos, o que é que vamos fazer? Ou qual é a nossa missão na futura idade? Sim, porque as primícias nos revelam esse plano, que tem que haver um grupo de pessoas que tem que ir primeiro. Pessoas que são ser escolhidas para estar primeiro, para qualificarem, ou se qualificarem como santos. Não é somente para que estejam no reino de Deus, mas eles vão ter, o reino de Deus vai ser o reino deles. Quando a Igreja recebeu o Espírito Santo, no grupo original, no dia dos apóstolos, os irmãos, os cristãos que estavam ali no dia de Pentecostes, se tornaram filhos de Deus através de uma geração e se tornaram irmãos de Jesus Cristo. Esses e nós, nesta era, estamos a nos qualificar para sermos os primeiros a ser admitidos no reino de Deus através de uma ressurreição. Por isso é que diz, abençoados sejam aqueles que estão na primeira ressurreição, porque a segunda morte não terá poder sobre eles. Uma coisa que o mundo não entende é que Deus não está a tentar, a esforçar-se, a fazer tudo quanto possível para converter o mundo hoje. Sim, Ele não está a converter o mundo todo hoje. Até os apóstolos eram para ser testemunhas de Jesus Cristo até ao fim. Nós devemos pregar a boa nova do reino, Mateus 24:14, como um testemunho até ao fim. Apocalipse 12 diz que a igreja era para ser um testemunho de Jesus Cristo. E por isso temos que ser fiéis. Sim, temos que ser fiéis. Mas tudo isto em preparação para a próxima era. Para a próxima era, quando a população mundial, quando o mundo será dada a oportunidade, a grande oportunidade de se virarem para Deus, de se arrependerem. E que esse será então o período quando Deus vai salvar o mundo. O período em que Deus vai salvar o mundo vai ser no reino milenial. Não é neste reino, não é neste período
em que vivemos agora, de Satanás. Nesse período, então, as pessoas vão entender a verdade e Deus salvará as pessoas e realizará o seu propósito. Porque Deus tem um propósito para eles. Mas, por isso, tem um propósito para nós. Porque agora Ele está a qualificar um grupo de pessoas que está sendo preparadas para o próximo passo no processo de criação. Porque Deus é um Criador. E Deus não acabou a criação. Está a criar filhos e filhas dele. Este processo de criação continuará por muito tempo. E por que é que deveria de parar? E por isso agora, Deus está a desenvolver a capacidade para poder fazer isso no futuro. Através dos verdadeiros cristãos que estão a ser chamados agora. Antes de andar para o passo seguinte, para o próximo estágio. Irmãos, Deus tem um propósito extremamente enorme, para muito além do que todos nós possamos imaginar. E por isso, neste momento, Deus está a preparar um pequeno grupo de pessoas, a sua igreja. Ele está a preparar-nos, está a preparar esse grupo para a próxima fase do seu processo criativo. E por isso, nós vamos ter uma responsabilidade nessa posição como um povo fundacional, de fundação básico, que vai ser vital no desenvolvimento desse mundo da manhã. E que vamos ter uma posição para toda a eternidade, para um propósito central e básico e extremamente importante. E esse propósito é para garantir que o propósito de Deus vai ser executado com sucesso por toda a eternidade daí fora. E também, para diante, para lá disso, outras metas que Deus venha a instituir. E por isso é vital, é vitalíssimo, que nós aprendamos hoje, agora, debaixo destas circunstâncias muito especiais. Por isso é vitalíssimo que agora nós estejamos a ser preparados para esse grande e maravilhoso e poderoso futuro. E agora, onde vivemos, é o único local para nós aprendermos o que Ele quer que nós aprendamos, que nos vai ajudar nesta preparação para podermos executar as responsabilidades que Ele tem para você e para mim no mundo da manhã, na próxima idade, na próxima era. E por isso, não é simplesmente o que Deus quer que nós venhamos a ser, mas é o que Deus quer que nós estejamos a fazer. Porque nós vamos ter uma obra muito grande, como seus servos, uma obra muito especial
e muito importante no mundo da manhã. E por isso é que Ele nos está a preparar hoje, preparar um povo. E por isso vamos ver hoje uma critéria principal para nós nos qualificarmos para a próxima idade, para a próxima era e para as eras daí adiante. Porque Deus nos está a chamar hoje em dia não simplesmente para a salvação. Sim, estamos a ser salvos para a salvação, mas há muito mais do que isso. Quando o Evangelho é pregado, o Evangelho pregado é o Evangelho do Reino de Deus. E as pessoas, nós, as que respondem, as que são chamadas, as que respondem a esta chamada, têm que responder à chamada, à responsabilidade do Reino de Deus. Isto é, para o seu lugar, para a sua posição que vão ter no reino. Porque Deus está a qualificar seres humanos para estarem no reino. Queridos irmãos, o mundo não entende isto. Queridos irmãos, não estamos aqui simplesmente para recebermos a salvação à frente dos outros. Não. Não. Nós estamos aqui para aprender a assistir a Cristo. Para nós, com Ele, debaixo das instruções e da guia de Cristo no mundo amanhã, ajudemos a Cristo a realizar, ou a Pai, através de Cristo, a realizar o golo dele, que é ter outras pessoas no reino de Deus, como filhas e filhas de Deus. Para ajudar essas pessoas, para ensinar essas pessoas. E está claro, para ao fim disso, essas pessoas virem a ter a vida eterna como filhos fiéis. Para que venham a ser também gerados pelo Pai, para ficarem filhos do Pai e também irmãos de Cristo. Queridos irmãos, no Apocalipse lemos que Cristo veio para governar e Ele qualificou-se e está a fazer tudo e fará da maneira que Deus quer. Mas então, por que é que o reino vai ser dado aos santos? Vejam, em Romanos capítulo 8, versículo 17, Romanos 8, versículo 17, diz assim, somos filhos, mas somos também herdeiros de Deus. Queridos irmãos, quando herdamos, é que as coisas pertencem a nós. Vamos herdar o reino de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Vejam em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 42. Lucas capítulo 12, versículo 42. Diz assim, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo.
Estamos aqui a ver um mordomo, a ver um servo, um mordomo, um servo fiel e prudente. Para quê? Para dar-lhes o seu sustento, a seu tempo. Para dar-nos o reino de Deus. E assim, bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier achar, fazendo assim, verdadeiro, vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Vai-nos ser confiado a responsabilidade de governar no reino de Deus. Vai-nos ser dado o reino de Deus. Mateus 25 fala acerca da preparação para o tempo do fim. E depois diz, venham herdar o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, quais são uma das qualificações importantes para herdarmos o reino de Deus? Sim, sabemos que em Gênesis, começando em Gênesis, o mundo, digamos assim, foi como se fosse sequestrado pela serpente. As pessoas deixaram o caminho de Deus, mas desde o tempo de Abel, Deus tem estado a construir, a desenvolver este seu plano para ter filhos e filhas dele no reino dele. E por isso agora vivemos num mundo no qual temos que aprender lições neste mundo que é governado pelo diabo. E temos que aprender lições e temos que fazer ou aprender estas lições agora. Porque esta é a nossa hora para vencermos, para aprendermos. Se vocês vejam profecias como em Daniel 7, vejam aqui brevemente Daniel 7. Daniel 7. Que é, digamos assim, paralelo a Daniel 2. Em Daniel 7 fala acerca de versículo 13, vou começar primeiro em versículo 13 e 14, Daniel 7, versículo 13 e 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem. Está aqui a ver Jesus Cristo. E dirigiu-se ao ancião de Deus e o fizeram chegar até ele. Está aqui numa visão. Jesus Cristo ainda não tinha vindo na carne, por isso era uma visão de como o Filho do Homem, que está claro, ele veio a ser o Filho do Homem, mas era uma visão, por isso estava a ver desta maneira. E diz assim no versículo 14, foi-lhe dado domínio, foi dado a Jesus Cristo domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vai ser rei dos reis, para sempre. Depois está a descrever no versículo 15 e 16, que ele estava a ver isto, e viu estes 4 animais, versículo 17, são 4 reis que se levantarão da terra, e quando lemos isto em comparando com Daniel 2, vemos que é estes 4 grupos de reis, quer dizer, a Babilónia, a Médio-Persa, a Grécia e depois o Império Romano com as suas ressurreições, que é a última destas 4 bestas que está descrita aqui em Daniel 7, da maneira que interpreta isto em Daniel 7, é por 4 bestas, representando uma vez mais Babilónia, Médio-Pérsia, a Grécia e depois o Romano. E o Romano continuará, através das suas ressurreições, até à vinda de Cristo. É o que diz aqui. E depois lês aqui no versículo 15, no versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Quer dizer, ao fim deste período, os santos do Altíssimo, aqueles que são ressuscitados na primeira ressurreição, vão receber o reino. Não é simplesmente estar no reino. Vão receber o reino.
e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Isto não vai ser uma coisa temporária, não vai ser um governo por 3 anos ou 4 anos, vai ser eterno. E você e eu temos que estar preparados no momento da ressurreição dos mortos para herdar isto. Senão, não vamos herdar. Temos que nos preparar agora. Porque depois está a escrever, veio a conhecer este animal, que é esta quarta besta, que vai dominar e vai controlar tudo. E depois vê-se no versículo 21 que vai ter um controle e que vai fazer guerra contra os santos. Quer dizer, este é um governo que vai lutar contra os santos desde o início do estabelecimento da Igreja até à vinda de Cristo. É este reino que vai fazer isto, debaixo desta Igreja falsa. E que sabemos que é o reino romano, que é estabelecido à volta da Europa, e a Igreja romana, que tem afetado as ressurreições deste Império Romano e que afetará no futuro. Afetará, estas pessoas vão ser oprimidas, diz assim, até que veio, isto vai acontecer até que veio o ancião dos dias, versículo 22, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Os santos possuíram o reino. O reino de Deus, para reinar sobre as pessoas, vai ser dado aos santos. Queridos irmãos, isto é muito importante entendermos isto. Este reino vai pisar sobre os pés e fará em pedaços. Quer dizer, é um reino que vai dominar, vai querer ter poder. A maneira que as pessoas governam vão querer oprimir as pessoas, vão querer puxar e pôr-se em cima das pessoas. É o governo deste mundo. Mas depois diz, versículo 26, mas depois assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, é o fim deste reino romano, que vai ter várias ressurreições, e esta última que está por vir, que é a Europa Unida, com 10 reis, ou grupos de nações, e diz assim no versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E assim terminou o assunto. Queridos irmãos, vamos reinar, e o reino vai ser dado a nós, se nós estivermos qualificados. Por isso, estamos aqui a ser preparados, estamos aqui a ser treinados para governar com Jesus Cristo. Há uma responsabilidade muito grande que você e eu temos hoje, neste dia. Porque podemos falhar. Mas se falharmos, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Vejam aí em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Diz assim, está a falar aqui de Jesus Cristo, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Vai governar todas as nações com cetro de ferro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus Cristo, quando vier, vai ser duro e opressivo e vai oprimir as pessoas com uma vara de ferro e vai... Vejam aqui também Apocalipse capítulo 2, versículo 26 a 27. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 a 27. Falando acerca da igreja em Tiatira. Diz assim, ao vencedor que guardar até ao fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro, é como uma vara de ferro, por exemplo, as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro.
Quer dizer, então Jesus Cristo vai vir e vai destruir as pessoas, e vai oprimir as pessoas, e vai ser mau? Não. Não. Precisamos de entender isto. Isto vê-se aqui em Salmos, capítulo 2, versículo 8. Salmos, capítulo 2, versículo 8, ou começando no versículo 8. Salmos, capítulo 2, o segundo Salmos, capítulo 2, versículo 8 diz: Pede-me e eu te darei as nações, por herança, e as extremidades da terra, por tua possessão. Com vara de ferro as regerás. O Pai está a dizer: pede-me, Jesus Cristo, eu vou dar-te as nações. Vou dar-te o reino de Deus para reinares na terra. E diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro, como lemos em Apocalipse, capítulo 2. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor, estejam a servir a Jesus Cristo, com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, Jesus Cristo, beijai, isto é, respeitem-no, para que não se irrite, e não perecereis no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E por isso vemos que aqueles que são leais a Cristo vão ter que respeitá-lo. Vão ter que respeitá-lo. E sim, quando Jesus Cristo vier, vai ter que arrasar, vai ter que submeter rapidamente estas nações que vão estar opostas contra Cristo. E ele então vai usar esta vara de ferro, este cetro de ferro, para pôr as nações direitas. Mas isso são aqueles que vão estar a rebelar, que se estão a opor a Cristo quando ele vier. Mas o cetro de ferro simboliza a regra. E de ferro quer dizer que não vai ser partido ou quebrado, que vai continuar para sempre. E o cetro também, como por exemplo uma vara do pastor, é para cuidar e guiar as ovelhas. Não é para bater nas ovelhas, é para guiar e cuidar nas ovelhas. Mas para bater nos lobos. E por isso, à vinda de Cristo, as nações vão convergir contra Cristo, vão lutar contra Cristo. E ele lutará com elas, porque diz que vem num cavalo branco, vem isso em Apocalipse 19. Vem num cavalo branco. E vem com as tropas dos céus, que provavelmente será uma tropa angélica, equipada, bem preparada para essa responsabilidade. E as nações vão avançar contra Cristo, contra este recém-formado governo que foi dado para governar na terra. E porque Jesus Cristo, à sua vinda, vai dar as 7 últimas pragas, vai castigar as nações. Estes povos, estas nações, estes reis, estes políticos vão odiá-lo, vão querer destruí-lo. Vai haver oposição direta das nações com armas nucleares e coisas assim para tentar destruir Cristo. Está claro em vão. Porque o poder destas nações vai ser arrasado subitamente. E depois, alguns anos depois, também vemos, por exemplo, nações como Gog e Magog,
que vão atacar, isso vem em Ezequiel 38 e 39, que vão atacar o território de Israel que estará vivendo em paz. E nesse período também, Jesus Cristo vai destruir com poder esses rebeldes, vai arrasá-los em pedaços. E essas nações não se vão levantar de novo contra Jesus Cristo. E por isso querem ficar deixados aqueles que sobreviverem, que vão ser muitos, de certeza, mas aqueles que sobreviverem virão debaixo da regra do governo do reino de Deus, que é o reino de Jesus Cristo. E nós, como santos ressuscitados, vamos governar com eles. Com uns com os outros, como os irmãos, e debaixo de Cristo. Sim, vai haver uma vara de aço, uma vara de ferro, mas isso é um cetro que não vai ser quebrado. Sim, Jesus Cristo vai resolver o problema desta oposição que vai acontecer nesses momentos. Mas Jesus Cristo não quer matar as pessoas, não quer machucar as pessoas, porque vimos e conhecemos quem Jesus Cristo é. É manso e gentil e carinhoso. Sim, os rebeldes, ele vai tratar com eles. Mas ele quer trazer o povo e as pessoas ao ponto de que se arrependam e que sigam o caminho de Deus. E por isso vemos, por exemplo, em Zacarias 14, que Jesus Cristo virá e fará isso, e depois diz, vai chegar até o ponto que até as nações do Egito virão para Jerusalém para guardar a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, 16. Então é o desejo de Jesus Cristo de destruir as nações, de as arrasar, de as dominar? Não. Mas aqueles que vierem contra Cristo, debaixo deste engano de Satanás, debaixo deste tipo de besta, Deus vai ter que tratar deles, digamos assim. Mas não vai ser uma regra de ouro, digamos assim, uma regra de pôr as pessoas em baixo, não. Inicialmente, ao início do reino milenial, vai haver nações, como eu disse, que vão estar enganadas e vai haver oposição. Essa oposição será tratada, digamos assim. Mas, uma vez que estes rebeldes sejam tratados, não é a maneira que Jesus Cristo quer converter o mundo. E por isso temos que entender como é que o mundo vai ser governado no dia da manhã. E por isso temos que entender o que nós vamos fazer, como e porquê, porque nós vamos ter uma responsabilidade como santos a reinar debaixo de Cristo. Ora, uma vez que nós entendamos o que vamos fazer, então entendemos o que é que precisamos de aprender agora. Porque o que nós vamos fazer é que estamos a qualificar para reinar no milénio debaixo de Cristo, para ensinar as nações. Com amor e com carinho, para as ensinar, para as guiar, para sermos servos destas nações e as educar de uma maneira servidora, de uma maneira com sacrifícios e fazendo um serviço e um carinho para essas pessoas. Por isso o título do meu sermão, O Reinado dos Reis Servidores. Queridos irmãos, vejam, por exemplo, a parábola das 10 minas, em Lucas 19. Lucas 19.
Lucas 19, versículo 12. Sabemos a parábola das 10 minas, e depois veio, diz certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse do reino e voltar. Tomar posse do reino e voltar. Simbolizando Jesus Cristo, vai tomar posse do reino de Deus e vai voltar para a terra. E chamou os seus servos. Estas pessoas são servos de Deus. Queridos irmãos, nós somos servos de Jesus Cristo. Temos que o seguir. E deu a eles 10 minas. E um deles veio e disse, a tua mina rendeu 10. E depois diz no versículo 17. Muito bom. Muito bem, servo bom. Servo bom. Aqui vemos. Ele retornou. Quando? À vinda de Cristo. Retornou, como vimos no versículo 15. Como se lê no versículo 15. Depois de tomar posse do reino. E veio chamar os seus servos a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E depois rendeu de acordo com o que fizeram. Recompensa. E depois diz no versículo 17, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás responsabilidade sobre 10 cidades. Queridos irmãos, nós como servos de Jesus Cristo, vamos ter que ganhar, vamos ter que render, fazer crescer, dar um crescimento ao que Deus nos dá. Temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, vemos aqui nesta parábola, alguns ganharam mais, renderam, outros não renderam. E por isso, é importante nós sabermos o que é que vamos fazer no reino da manhã, no mundo da manhã, no reino de Deus. Nós vamos o possuir, vamos reinar, mas vamos governar como servos, como pessoas que têm carinho pelas pessoas no mundo, para os ensinar, para os treinar, para os guiar. E por isso, para sermos preparados agora para esse papel no mundo da manhã, temos que aprender agora a ser servos. A ser servos preparados a sacrificar do nosso tempo, da nossa vida, das nossas coisas, pelos outros que têm dificuldades. Vejam aqui no versículo 17, diz assim, porque foste fiel. Queridos irmãos, temos que ser fiéis. Temos que ser fiéis. Vejam no Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Diz assim, entoaram um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Fomos comprados, irmãos, fomos redimidos. E depois diz, e reinarão, no versículo 10, sobre a terra. Nós vamos reinar sobre a terra. Queridos irmãos, este reino vai ser um reino de servir. Não é de estar sentado, é dar ordens e ser um ditador. Vai ser um reino de servir. Servir uns aos outros para o bom dos outros, para o bem dos outros. Jesus Cristo teve que ensinar isto aos seus apóstolos, aos seus discípulos nessa altura. Vejam em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Eles tinham a ideia errada. E o mundo religioso tem a ideia errada.
Oh, temos que ser dominadores. Não, não. Mateus 20, começando no versículo 20, diz: então chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, adorando, pedindo-lhe favor. E diz: olha, o que queres? Olha, eu quero que no teu reino os meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas que atitude tão humilde, não é? É claro, estou a ser cínico. Não é nada humilde. E por isso é que os outros ficaram invejosos e disseram: ei, nós também queremos ter poder, queremos ter autoridade. E a ideia aqui era de sentar-se. Queridos irmãos, no reino de Deus não é sentar, é servir, é atuar, é estar em pé e servir. Não é estar sentado para os outros nos servirem a nós, é servir aos outros. E por isso nós estamos a ser preparados para assistir a Jesus Cristo a fazer a sua vontade. E por isso Jesus Cristo diz assim, no versículo 22, não sabeis o que estão a pedir. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Sim, podemos! Eu não sabia o que estavam a dizer, porque sim, tiveram que sofrer muito por causa disso. Então lhes disse, está bem, bebereis o meu cálice, mas o sentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 ficaram também aborrecidos, digamos assim, indignados. Então, Jesus Cristo não os recriminou, não os castigou, mas Jesus Cristo ensinou. Está a ver aqui a tática de Jesus Cristo? Eles estavam a querer uma posição de autoridade. Então Jesus Cristo disse, vou-vos ensinar uma coisa. Vemos aqui como devemos atuar quando estamos ofendidos, quando estamos escandalizados, porque Jesus Cristo disse, vocês não estão a entender nada do que eu estou a dizer. Mas ele então começou a explicar-lhes. E usou isto então como uma oportunidade para ensinar de uma maneira gentil e carinhosa. E veja no versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam. São ditadores. Dominam. E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Precisamos ser servos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. É o reino dos reis servidores. É o reinado dos servidores. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir de uma maneira sacrificial. Dar da sua vida, dar do seu tempo, dar da sua energia para os outros. Por isso Jesus Cristo estava a explicar um conceito errado que tinham na mente deles. E por isso Jesus Cristo não perdeu tempo a ensinar a eles que essa não é a maneira do governo de Deus. Porque isso é como os gentios governam. A maneira do governo de Deus é servir. Servir com sacrifício. E o Pai está a preparar os seus filhos e Ele sabe quem eles são. Por isso, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para se servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos irmãos, aqui vemos que Jesus Cristo deu um exemplo de servir os discípulos. E Ele não só deu exemplo, também foi forte na maneira que disse que a religião
que devia de ser os líderes religiosos que deviam de estar a executar os ensinos de Deus, porque esses eram os líderes judaicos que tinham recebido a lei de Deus e que eles tinham essa responsabilidade de líderes religiosos, estavam a fazer o mesmo erro. Este erro de dominar. E por isso é que lemos aqui em Mateus 23, Jesus Cristo foi muito direto. E disse a estes fariseus, na cadeira de Moisés, Mateus 23, versículo 2, na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. Têm esta responsabilidade, digamos assim, este trono, esta responsabilidade, a autoridade de Moisés, mas estão a falhar completamente. Estão a exercer isto de maneira errada. Não entendem o que Deus quer, da maneira que Deus quer. Porque estão a atar fardos pesados, difíceis de carregar. E praticam, versículo 5, todas as suas obras com o fim de serem vistos. Olhem para mim, eu sou importante. Eu sou o senhor doutor. Eu sou o senhor pastor. Eu sou o senhor o mestre. Eu sou o rabi. Títulos. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Precisamos ter cuidado com isso. Amam o primeiro lugar nos banquetes. Amam as primeiras cadeiras nas sinagogas. Amam as saudações na praça. Amam ser chamados mestres pelos homens. Esta religiosidade deles era uma religiosidade de competição. Eu sou melhor que tu. Competição. Por que é que há tantas igrejas? É uma competição. Por isso diz assim, mas o maior dentre vós, no versículo 11, será o vosso servo. Temos que ser servos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Versículo 16. Ai de vós, guias cegos! Versículo 17, insensatos e cegos. 19, cegos. 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. 24, guias cegos. 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E continua. Porque por fora, pareceis justos, versículo 28, mas por dentro, cheio de hipocrisia e iniquidade. Aqui estava um problema sistemático nesta religião e nas religiões deste mundo. Como cristãos, não podemos ser desta maneira. Porque Deus está a preparar os seus servos que vão seguir um caminho de serem servos. Não é serem ou quererem ser o chefão, a pessoa importante. Não. Por isso é que ele deu em João capítulo 13. Por isso é que ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele deu um exemplo de servir e lavar os pés dos seus discípulos. E por isso disse, abençoado seja aquele que fez fazer o que eu estou a fazer. Porquê? Primeiro, como na sua posição de senhor e professor, essa posição dele não o liberou do seu papel ou da sua responsabilidade de servir. Jesus Cristo, na sua posição como Senhor e Mestre, continuou a servir até na hora que ia ser traído e morrer. Segundo, ele se humilhou em serviço. Lemos que ele era da forma de Deus, se esvaziou do que ele era, veio na forma de homem e
morreu na cruz, se humilhou a si próprio de livre vontade. E por isso vê-se que a atitude de serviço não é só fala, mas é prática. É fazer. Muitas pessoas falam. Vê-se isso muito entre as pessoas de idioma português. Falam muito, são muito inteligentes e têm estas teorias e coisas. Falam. Aonde é que está a prática? Quantas vezes eu tenho pessoas que dizem, olha, eu estou aqui, eu vou estar aqui neste dia, nesta hora. E o dia, a hora, vem e não estão lá. Eu tive muitos seminários sobre o Reino de Deus no Brasil, em várias cidades no Brasil. E continuamente, um após o outro, dizem, eu vou, estou lá, estarei. E não aparecem. Por que é que estão a mentir? Por que não dizem, desculpa, mas não posso vir? Sim, talvez haja um ou outro que diga isso. Mas na maioria é falso. Não estão a basear a sua religiosidade na verdade, na prática. Porque a hipocrisia é uma mentira. A hipocrisia é uma mentira. Vocês sabem a história de Pedro. Pedro, em João 21, 15 a 19, disse, mas o que é acerca de mim? Então Jesus Cristo, e vocês sabem que Pedro tinha estado na situação que negou a Cristo 3 vezes. Quando ele disse, não, eu não te deixarei, eu estarei contigo. Então, depois de Cristo estar ressuscitado, Pedro perguntou, o que é acerca de mim? Ou perguntou, você me ama? Ou noutras palavras, o que você acha de mim? Eu sou importante. Então Jesus Cristo disse a Pedro, apacenta os meus cordeiros. E depois disse outra vez, pastoreia as minhas ovelhas. E depois disse outra vez, apacenta as minhas ovelhas. E depois disse, segue-me. Sim, você sabe que em João 13 vê-se a história que Pedro tinha dito, estava convencido, nunca te vou deixar, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo disse, vais. Espera até o galo cantar 3 vezes. Imagine. Quando Jesus Cristo disse a ele, pastoreia as minhas ovelhas. Alimenta e tem cuidado dos meus cordeiros. E disse, segue-me. Ele deve ter pensado. É possível, não é? Deve ter pensado. Eu falei demais. Agora tenho que praticar. Sim, porque vemos que Pedro, antes de receber o Espírito Santo, era tudo fala. Mas quando recebeu o Espírito Santo, realizou que agora tem que praticar. Tem que viver essa fala. E vocês veem o 1 Pedro, a epístola de 1 Pedro. Vê-se que Pedro entendeu que tinha que praticar. 1 Pedro está tudo acerca de submissão espiritual, tudo acerca de serviço. 1 Pedro, vejamos aqui alguns pontos. Vocês marquem e escrevam estes versículos para ver. Mas estudem o livro inteiro, a epístola inteira. Não é grande, é pequena. Mas veja aqui, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, mesmo apurado pelo fogo, temos que confirmar a nossa fé. Isto é um sacrifício e temos que nos manter fiéis debaixo de sacrifício. Estamos a falar de um serviço, de uma submissão espiritual em sacrifícios. Capítulo 2, versículo 11 a 13. Diz assim,
Amados, exorto-vos como peregrinos forasteiros que sois, a vos absterdes de paixões carnais. E depois diz mais adiante, mantendo exemplar o vosso procedimento. Depois diz assim, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Está aqui a submissão, sujeitar. Ser um sacrifício, fazer um sacrifício. Está ele a exortar. Quer dizer, não sejam só conversa, mas sejam prática. Veja, por exemplo, no versículo 21, diz assim, portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Segue-me em serviço sacrificial. O reinado dos reis, o reino de Deus, nós como reis no reino de Deus, o nosso reinado, como reis nesse reinado, vamos ter que ser reis servidores. Veja no capítulo 3, versículo 1, mulheres, ser igualmente submissas. Está a ensinar o princípio de submissão. Veja no versículo, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente. Igualmente a quê? Também têm que ser submissos. E vivam a vida comum do lar com discernimento. Veja capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. É um sacrifício, é um servo com sacrifícios, submissão com sacrifícios. Versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Temos de ser servidores. Capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, que eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, ainda como participante da glória, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não porque têm que fazer, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte e ganância, mas de boa vontade. É de sacrifício porque querem fazer. Versículo 5. 5.5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos. Cinjai-vos de toda a humildade. Versículo 6. Versículo 5. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos. Queridos irmãos, Pedro entendeu a mensagem. Que Jesus Cristo foi um exemplo para nós, porque ele foi um servo sacrificial até ao fim. Nós temos que ser o mesmo até ao fim. Esta é a nossa preparação. Este é o nosso treino para sermos líderes, governantes no reino de Deus, no reinado dos reis servidores. E por isso Pedro conclui a segunda epístola, em capítulo 3, versículo 18, 17 e 18, diz assim, no versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Precisamos de crescer na graça e no conhecimento. Na graça, isto é, na aplicação da lei, que tem que ser aplicada de uma maneira graciosa. E conhecer como Cristo fez as coisas, para nós sermos o mesmo. E por isso o serviço torna o ensino plausível, torna o ensino convincente, torna o ensino verdadeiro. Uma pessoa que diz que está ensinando, mas que não serve, não inspira nada. Em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando refriar a língua. Queridos irmãos, esta língua tem que ser controlada. Não é fala, mas depois é mentiras. Não faça promessas que você não vai cumprir. Temos que ser fiéis.
antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se você fala, mas não faz isso, essa religião sua é em vão. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Porquê? Porque eles não nos podem pagar de volta. Porque eles nunca nos vão retornar o favor, porque não têm possibilidades. Não têm essas possibilidades. E por isso estamos a servir a eles. Não é por ganância, não é porque temos que fazer, é porque queremos servir. Temos um coração de servidores, líderes servidores. Então esse serviço é genuíno. Não tem motivos alterativos ou pessoais. Por isso vemos em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, versículo 17. João 1, versículo 17. João 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ora, as pessoas não entendem o que isso quer dizer. O que é isto? Queridos irmãos, a lei foi dada por Moisés. E o ensino acerca de como a lei deve ser administrada de uma maneira correta foi dada por Jesus Cristo. Isto é, administrar a lei de uma maneira graciosa, com graça, com misericórdia. Misericórdia, perdão, tem que ser base, a bondade, a gentileza, o amor, tem que ser a maneira de como a lei é administrada. E a verdade. Não é mentiras, não é palavras. Dizer, olha, eu estou lá, mas não está. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Pondo isto de outra maneira, irmãos, João aqui está a dizer que Jesus Cristo viu a Deus, viu o Pai. E Jesus Cristo, por isso, aqui está-nos a dizer que Ele sabe o coração do Pai. E o coração do Pai, de como administrar a lei, Jesus Cristo sabe muito bem. E por isso, não é contra a lei, é simplesmente que a lei tem que ser administrada com graça e com verdade. Por isso diz, em Efésios 4, 21, é a verdade em Jesus. Por isso é que diz também no versículo 14, João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a glória de Jesus Cristo como a glória do Pai. Por isso é que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, abençoados são aqueles que são puros no coração, porque eles vão ver a Deus. Mateus 5, versículo 8. E também, por exemplo, em Marcos 10, versículo 1, diz, levantando-se Jesus, foi dali para o território de Judeia, além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniram junto a ele e de novo ele as ensinava, seguindo o seu costume. Quer dizer, ele estava com eles, com as pessoas, a servir e a ensinar. Não é sentada lá atrás, na sede, sem fazer nada, estava no campo a servir os irmãos, as pessoas, a ensinar. Jesus viu as multidões, as pessoas, e ele as ensinou. Ele estava com eles. Quantas cidades é que você vai governar? Você vai ter o direito
Oh, é o meu direito, eu vou ter esta autoridade. Porque você tem um emblema aqui. Olha, eu sou X. Vês aqui? Olha, eu sou. Esta é a minha posição. Olha para mim, olha para este, está aqui. Tem este cartão de identificação. Não. Não. Você vai ensinar porque se vai humilhar e vai cuidar das pessoas. Essa é a maneira que nós temos que servir. Por isso Paulo disse, quando ele escolheu Timóteo, vejam como ele decidiu escolher Timóteo. Vejam em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-lhes Timóteo o mais breve possível, assim que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses. Porque é que Timóteo estava qualificado para esta responsabilidade que Paulo queria enviá-lo? Porque ele cuidava genuinamente do coração pelos interesses das outras pessoas. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Mas vocês reconheceis o seu caráter provado. Vocês conhecem o caráter provado de Timóteo. Está provado, foi treinado, foi preparado e debaixo de dificuldades e pressões e perseguições e de fogo, foi provado, caráter provado, que é fiel, que a palavra dele, a verdade, e que serve, que é um servo servidor em sacrifício. É um líder servidor. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Por isso eu quero enviar a vocês. Porque vocês têm uma necessidade, quero que enviar a eles. Por isso, irmãos, assim que Jesus Cristo iniciar o seu reinado, Ele enviará os seus governantes que desenvolveram o caminho de governar nesta era. As primícias, você e eu, vamos ser enviados por Ele. Se nos qualificarmos para essas responsabilidades, estamos a ser treinados agora, estamos a aprender agora a servir. Esse caminho que envolve ensino e serviço sacrificial. E esses governantes produzirão bons frutos. E Deus sabe que vão produzir bons frutos porque foram provados nesta vida, hoje em dia, neste mundo, debaixo da influência de Satanás. Eles vão produzir bons frutos, bons resultados, e esses resultados serão eternos. E este será o reinado dos reis servidores.